Oi, gente, sou eu de novo, a Nika. Pra quem não me conhece, eu tô começando a fazer vídeo aqui no YouTube falando de anime e coisa. E no Instagram eu faço cosplay, se você quiser me seguir. Bem, hoje então eu vou falar do tenebroso, muito tenebroso, que todo mundo se traumatiza depois de assistir, que é o nosso querido School Days. Agora então eu vou começar. Eu vou separar esse vídeo em partes, que eu vou falar do anime em si e vou falar dos personagens. Primeiro eu só vou dar um toquezinho, assim, falando sobre. Aí depois vou falar dos personagens, depois eu vou falar minha opinião. Não vou falar de muito personagem, eu vou falar dos três principais, tá? Então, é isso aí. Bem, a história do anime basicamente conta sobre o nosso protagonista, que é o Makoto, e ele tem uma queda por uma menina que pega o mesmo trem que ele, que é a Kotonoha. De acordo lá com uma lenda lá que tem na escola dele, se tirar uma foto da pessoa que você gosta, colocar de papel na parede, você consegue, parece que dá uma coisa boa lá, que você consegue namorar com a pessoa. Aí acaba que a Sekai, que é a colega dele de sala, que senta do lado dele na sala, descobre e aí o anime muda. É isso aí. Tá, agora eu vou falar sobre os personagens. Não venham me tacar pedra. Na verdade, podem tacar pedra. Taquem pedra. Tá? Taquem pedra. Agora eu vou falar dos personagens. Eu não quero saber. Essa é a minha opinião e não irá mudar, porque vocês vão comentar não sei o que lá. Não vai. Não vai. Tá? Primeiro eu vou falar sobre o protagonista. Ele é um merda. Igual no outro vídeo do Kazuya, esse daí também. Ele é um merda. Claro, é, vendo que, tipo, o anime veio por último, porque primeiro veio o jogo, que é a visual novel, né? Aí depois veio o mangá, e daí depois veio o anime. Então, tipo assim, no jogo tem como você não ser filha da puta. Você sendo protagonista, né? Você sendo ele. Então, se você seguir um caminho, dependendo do caminho que você segue, você não é filha da puta e você fica com quem você quer. Só que o que que acontece? O anime pegou, eles fizeram pegar a rota mais fodida possível pra fazer o anime, entendeu? Então por isso que ficou essa coisa boa aí. Mas assim, sobre o Makoto, eu não gosto dele, nem um pouquinho. Mas assim, no começo parecia mesmo que ele gostava dela, só que ele dá pra perceber uma coisa que muita gente tem, que isso aí você percebe assim bastante na vida real, que são pessoas que começam a se apaixonam por outra pessoa só pela aparência, que foi o caso dele. Ele viu lá ela, daí viu que ela era bonita, viu que ela achava que tinha, né? Ela era avantajada e falou, eu gosto dela. Porque foi basicamente isso. Aí depois que eles começaram a namorar, você percebe que era isso que ele queria. Ele só queria o corpo dela, não queria ela. Então é uma coisa bem interessante de você pensar, porque isso tem muito na vida real. Tipo, bastante gente assim, só se apaixona pela aparência da pessoa e, tipo, quando consegue ficar com a pessoa, caga pra ela, porque o que importa é a aparência e o corpo, então, tipo. Nessa parte é interessante de pensar, mas ele é um pau no cu. A menos, que nem eu falei, se você for
jogar e você fizer uma rota que ou não traia a Kotonoha, ou você já desde o início fica que você cai. Então aí não vai ser filha da puta. Então depende. Agora eu irei falar sobre a Kotonoha. A Kotonoha, que é a coitada chifruda. Eu não tenho nada contra ela. Até porque a coitada sofreu muito. Então, tipo assim, ela também é uma personagem que é interessante de analisar ela. Porque o que acontece? Ela também se apaixonou por ele. E daí ela foi se apaixonando, foi indo. Só que, pelo que eu percebi, ele é a primeira pessoa que ela gosta, né? Então isso meio que mexe bastante com ela. E ela fica meio, eu amo ele, daí tal. E, tipo assim, ela também se ilude com ele, querendo ou não. Porque no começo o que ele aparentava ser era uma coisa, depois ele foi virando outra. E foi deixando ela confusa e com dependência emocional nele. Mas ela também é uma coisa bem interessante de se pensar que na questão da, tipo, dependência emocional e também na questão que ela queria ter um relacionamento, mas ela não estava preparada para as coisas e não é culpa dela. Em nenhum momento a pessoa, quando ela começa a namorar, ela é obrigada a querer fazer coisas só porque a outra pessoa quer. Então, é uma coisa bem interessante também de se pensar. Por isso que eu falo, prestem atenção em quem você se relaciona. Prestem atenção. Dica da Mica, tá? Dica da Mica. Prestem atenção na mulher, no homem, em qualquer pessoa que vocês se relacionem. Porque essa pessoa pode aparentar uma coisa e depois ser outra. Então, já sabe. Já sabe. Agora que eu falei, você sabe. Agora que eu falei, você sabe. É isso aí. Então, acho que sobre ela é mais isso que eu tenho pra falar. Assim, de mal dela, mal eu não tenho dela pra falar. Só que eu acho ridículo quando falam que ela é Yandere. Que comparam ela falando que ela é Yandere igual a Yuno Gazai. Nada a ver. Nada a ver, tá? Se ela fosse uma Yandere mesmo, pelo menos o anime, porque, que nem eu falei, na visual novel tem rotas, e no mangá, quem é Yandere é interessante, porque quem é Yandere é a Sekai. Então é bem interessante isso. E se for falar que ela é Yandere, então a Sekai também é. Porque no mangá a Sekai tem uma rota dela sendo Yandere, e na visual novel também tem várias rotas dela sendo Yandere. Dela matando a Kotonoha. Então, aí vamos falar agora sobre a temida Sekai. Que todo mundo fala dela. Nossa, todo mundo fala dela. Meu Deus, que vagabunda. Se eu dissesse pra vocês que ela é minha personagem favorita. Mas, claro, eu odeio as coisas que ela fez. Eu odeio que ela foi talarica, né? Porque ela foi muito talarica. Mas, ok. Eu vou explicar mais ou menos, É que nem eu falo. Os outros personagens também tem uma parte que é muito interessante de analisar. E ela também tem. Porque é uma coisa que ninguém percebe da história dela. Vamos então lá, vamos falar sobre ela aqui, desenrolar sobre ela. Desde o começo você percebe que ela gosta do Makoto. Porque até a própria amiga dela fala. Então, desde antes ela gosta do Makoto. Desde antes ela sente interesse por ele. Mas o que ela fazia? Reprimia. E quando ela viu que ele estava se apaixonando por outra pessoa, ela falou, pelo menos eu percebi isso. Ela queria que ele fosse feliz com outra pessoa. Mas no fim ela não se conteu, porque ela gostava dele de qualquer maneira. Então ela foi lá, e isso acontece com muita gente. Nunca aconteceu comigo, tá? Pelo amor de Deus. Nunca vi talarica, tá bom?
Só tô dizendo que cada personagem desse anime tem um ponto que é interessante de ser analisado. No caso, os três. O resto, foda-se. Entendeu? Foda-se. Mas a Sekai, se você analisar bem, desde o começo, ela gostava do Makoto. Aí tá, ela viu, ele gosta de outra pessoa. Só que se você parar pra pensar, por exemplo, tem um episódio que ela ganha os ingressos do cinema lá, e era pra ela ter convidado ele. E ele ainda, ele tava lá com a Kotonoha, mas acho que, se eu não me engano, eles não estavam namorando oficialmente. Então, ela ia convidar ele pra ir no cinema, mas no fim ela se deixou pra trás. Por causa dele. Por causa da felicidade dele, porque ela achava que ele ia ser mais feliz. Só que no fim, ela foi vendo o que ele não tava, né, gostando na outra, que a outra não era muito, né, dada, entre aspas, né. E ela foi vendo que se ela fizesse isso, ele iria começar a gostar dela. E isso, infelizmente, também é outra coisa que é interessante de analisar, porque acontece com muita gente. Muita gente vai lá e se dá, sabe? Se dá pra outra pessoa e faz coisas assim, pensando, se eu fizer isso, ele não vai me deixar. Se eu fizer isso, ela não vai me deixar. Então é uma coisa bem interessante de analisar também. Eu peguei pontos bons para se analisar de School Days, tá? De School Days. Então é isso aí. Prestem atenção também nisso. Não façam coisas que você não quer só para agradar outra pessoa. Não façam. Se a pessoa não está feliz com o que você é, manda ela se fuder. Beleza? Então, é por isso que ela é minha personagem favorita. Porque ninguém entende ela, sabe? Eu só vejo gente tacando hate nela. Mas ninguém pensa, porra, a menina se fudeu porque ela foi lá, ela, de qualquer maneira, ela teve o que mereceu depois, né? Porque, querendo ou não, ela foi lá e foi pau no cu com a outra que tava confiando nela. Então, o que ela fez? Foi lá e se deu pro cara só achando que ele ia ficar com ela. Ia ficar com ela e não ia abandonar ela. No fim, ele trai ela com todo mundo. Então, essa é uma coisa bem interessante de analisar, que nem eu falei. É uma das coisas bem interessantes de analisar, porque muita gente sofre com isso, muita gente sofre igual com coisas parecidas com a da Kotonoha, e do Makoto, o Makoto tem que tomar no meio do cu dele. Mas também tem muita gente que é igual a ele, que só vê alguém, bonita, gostei dela. Não conhece a pessoa por dentro. E já disse que gostou. Daí quando vai lá, conhece a pessoa de verdade, magoa a outra pessoa porque achou que era uma coisa porque você idealizou. Então, é uma coisa bem interessante de se analisar dos três. Mas isso é o que eu penso. Minha opinião. Então, mas de novo. A Sekai é minha personagem favorita, mas eu não defendo a talaricagem dela. Não defendo. Tá? Pelo amor de Deus. Eu odeio talarica, odeio quem trai. Odeio tudo isso aí. É repugnante. Agora, sobre o anime específico. Eu gosto de falar sobre esse anime porque, cara, eu só vejo gente falando mal. Mas vamos parar pra pensar. Você vai lá, todo mundo fala, ele traumatiza, não sei o quê. Mas vamos lá, você vai assistir um anime, aí ele tá começando com um romancezinho, bobinho, tudo bonitinho. Aí depois já começa com chifre, mentira, traição, talaricagem, pô. Aí tá, já tá meio pesado o clima no anime. Aí do nada, faca, cabeça rolando. Imagine
Eu acho muito foda isso de School Days, porque ele passa a ser um anime bonitinho, de romance e tal. Aí você assiste mais, ele vai lá e vira uma bagunça. Eu adoro, adoro isso, adoro. Eu assisti, na verdade eu não lembro se na época, porque faz tempo, eu assisti com uns 9 anos de idade esse anime. Então eu assisti faz muito tempo. Mas assim, eu lembro que eu assisti e eu levei um sustinho. Mas eu amei. Eu falei, ai meu Deus, esse anime é muito foda. Porque ele passa a ideia que é uma coisa e daí do nada ele vira outra. Isso que eu acho mais legal de School Days. Só que o que que acontece? O anime foi feito com esse intuito. Ele foi feito com o intuito de pegar e colocar a pior rota que tinha. Porque, como eu falei anteriormente, School Days originalmente é uma visual novel. Depois virou mangá. Virou mangá não, fizeram mangá e depois fizeram anime. Então, é bem interessante. Só que pontos. O anime eu gosto bastante, mas eu odeio a questão do bastante harem. Só que, tipo assim, é uma coisa que não tem como tirar, até porque a visual novel é, é bem coisadinha, né? Mas, né? Mas o anime em específico eu dou uma nota 8 de 10. Porque eu acho que poderia. Algumas coisas poderiam ter sido diferentes e o Makoto poderia ter sofrido mais. Bem mais. Agora, segundo ponto, o mangá. Cara, o mangá eu também fiquei surpresa. Quando eu fui ler, eu achei muito foda, porque o anime é uma coisa, aí você vai ler o mangá também é outra coisa. Aí fica muito foda também. Então eu dou uma nota 10 porque me surpreendeu. Porque foi bem diferente do anime. Agora, a visual novel. Eu joguei. Tá, eu joguei. Me arrependi um pouco, mas eu gostei por causa das rotas que dá pra você fazer. Só que, tipo assim, é muito toda hora, entende? Tipo, daí toda hora, toda parte, qualquer coisa aparece já. Daí isso acaba deixando um negócio muito chato, muito ruim. Aí eu fiz várias rotas, eu fiz rotas da Sekai, tanto que eu não, tipo, não fiquei com a Kotonoha pra não trair ela e tal, fiquei direto com a Sekai. Aí é uma rota bem bonitinha, na verdade, tipo, só que é claro, na visual novel tem vários finais bem pesados. Tem o final da Kotonoha se, né, tem finais da Kotonoha a Sekai assim, tem finais a Sekai empurrando a Kotonoha no trem. Ah, é muito foda, sabe? Só que o único problema pra mim é isso aqui toda hora. Então eu dou uma nota 7. 7 de 10. Por causa que eu gosto de School Days. Senão dava uma nota bem mais baixa. Mas acho que é isso aí, gente. Não tem muita coisa mais pra falar do anime. Mas eu gosto. Ele é um anime que, por causa disso, dele se passar por uma coisa e depois virar outra, eu gosto bastante. E é isso aí. Bem, eu troquei uns pôsteres agora. Provavelmente, talvez futuramente eu troque de novo, porque eu tenho problemas, sabe? Sim, eu gosto de Boku no Hero. Sim, eu gosto de ReZero. Eu fiz cosplay, se você quiser me ver lá, vai ver. E eu vou falar o próximo vídeo de Midori Shoujo Tsubaki. Midori Shoujo Tsubaki. Que também é um anime bem polêmico. Mas esse agora eu vou criar um quadro de falar, tipo, de animes polêmicos, assim. Não necessariamente que eu goste. Às vezes eu vou falar de um anime polêmico que eu odeio, mas só por falar mesmo. Porque é legal falar de anime polêmico. É a minha opinião. Eu gosto. Mas é isso aí. Se você não. De novo.
Se você puder me seguir lá no Instagram, me siga. Se você puder me seguir no TikTok, me siga. No TikTok eu posto coisa mais ou menos, assim. No Instagram eu posto bastante coisa. E no X é mais ou menos, é mais uns desabafos, assim, tom de uma pessoa lenta, CLT. Sabe? Numa CLT sofrida, sabe? Então, mentira, tá, gente? Mas esse CLT eu sou mesmo, tá? Mas assim, é isso aí, então. Tchauzinho.